Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos à matéria de história. O conteúdo é do litoral para o interior. Eu vou fazer em duas partes, né, para o vídeo não ficar muito pesado, ok? Então vamos lá. Até agora nós vimos que a colonização portuguesa ela ficou concentrada no litoral, porque ficava mais fácil para os colonos que vieram morar para cá, eles para receberem os navios portugueses com as mercadorias, né, quando chegavam lá da Europa, e também para defender de possíveis ataques desses navios europeus. Então aqui eu tenho dois exemplos de duas vilas, né, que se formaram no litoral. Aqui em São Vicente, né, no litoral de São Paulo, e aqui a Fortaleza dos Santos Reis, em Natal, né, no Rio Grande do Norte. Então as cidades, as vilas, né, os povoados ficaram no começo restrito apenas ao litoral. Mas com o passar do tempo, a população de colonos, né, que vieram para cá em busca de uma vida melhor, aumentou muito, né? E aí eles resolveram sair do litoral para ir para o interior da colônia, né, as terras que hoje formam o Brasil, para saber se eles podiam encontrar ouro, prata e pedras preciosas, né? E eles também eles se organizaram então em expedições. Lembra, expedições são viagens, né, para explorar um local. Então eles começaram também a fazer expedições no território aqui da colônia. E essas expedições, elas tinham vários objetivos: procurar ouro, prata e pedras preciosas, aprisionar os indígenas para trabalhar como escravo nas fazendas, né? E essas expedições, ou seja, esse grupo de pessoas que saíam para explorar, elas ficaram conhecidas como entradas, como bandeiras e como monções. Depois, mais para frente, nós vamos ver a diferença delas. E essa era o traje, eles se vestiam assim porque eles iam para a mata e eles, né, estavam assim, não andavam como os índios, descalços, porque eles não conheciam. Então eles andavam todos com roupa, né, com sapatos, essas botas de couro, para também se proteger de picadas, de cobras principalmente, que tinha muito aqui nas nossas terras. E aí eles também iam bem armados, né? Olha, esses arcabuzes, pistolas, eles levavam também para enfrentar essa nova terra que eles não conheciam. Então vamos lá. Entradas, bandeiras e monções. Então, era um nome que essas expedições, né, tinham quando eles se reuniam, né? Eles tinham esses nomes. E isso aconteceu no século XVI, XVII e XVIII, a formação dessas expedições. E os objetivos, em geral, de todas elas, eram o apresamento. O que significa apresamento? Então, eram as expedições que iam para capturar os indígenas, né? De prender mesmo os índios. Então, eles iam capturar os indígenas para torná-los escravos para trabalhar lá nas fazendas. Este tipo de expedição se chamava expedição de apresamento, tá? Então aqui nós temos dois quadros que ilustram essa época. Nós também temos as expedições de prospecção. Então, o que significa essa palavra? Essa palavra significa que são expedições que vão à procura de ouro, prata e pedras preciosas no interior da colônia. Então, essa outra expedição tinha um outro objetivo, né? Que era esse de procurar ouro e pedras preciosas. E nós ainda vamos ter o terceiro tipo de expedição, que seria cercanismo de contrato. Então, eles eram contratados, as pessoas que formavam essa expedição, eles eram contratados para combater as tribos indígenas, né, invadindo as terras deles, para poder capturar os escravos e
os escravos não, para capturar os indígenas para torná-los escravos, né? E depois também eles tinham que encontrar os quilombos, né? Lembram-se que eram quilombos? Eram os esconderijos para onde iam os africanos escravos, né? Que trabalhavam nos engenhos da cana-de-açúcar. Então, eles tentavam fugir. Quando eles conseguiam fugir, eles iam para esses quilombos, que abrigavam o local onde abrigavam todos os fugitivos escravos negros, né? Das fazendas. E aí eles também tinham uma missão, então, de destruir esses quilombos, né? Então, essa expedição se chamava Sertanismo de Contrato, tá? Quais eram as diferenças, então, entre entradas, bandeiras e monções? Essas expedições, por que elas tinham esses nomes, né, diferentes? Porque as entradas eram organizadas pela administração portuguesa, ou seja, eram funcionários do rei. Eles que organizavam essas expedições para que fossem à busca, né, de ouro, pedras preciosas, ou mesmo para aprisionar os indígenas, e elas podiam partir de qualquer parte do território, brasileiro, elas podiam partir. As bandeiras eram, além de serem realizadas por particulares, fazendeiros que estavam melhor, que tinham mais dinheiro, eles contratavam as pessoas para fazerem parte dessa expedição chamada bandeiras. O detalhe é que as bandeiras eram exclusivamente paulistas. Elas saíam, né, de São Paulo. Então elas podiam sair aqui da Vila de São Paulo, de Piratininga, que era o nome da nossa cidade logo que ela foi fundada, e da Vila de São Vicente. Então ficava na região de São Paulo. As bandeiras ela era exclusiva da região de São Paulo. E as entradas de qualquer outra área do território brasileiro. E as monções eram expedições fluviais, ou seja, elas navegavam pelos rios. Então, a diferença é que as monções elas iam pelos rios, principalmente o rio Tietê, né? Alcançando assim as terras do interior do território. Então, entradas e bandeiras, elas iam por terra, né? E as monções iam por barcos, né? Pelos rios, através de barcos, tá bom? Agora, as principais bandeiras, né, foram no século XVII e XVIII. E essas bandeiras, elas foram responsáveis, ou seja, os bandeirantes, que eram as pessoas que participavam dessas expedições, eram chamadas de bandeirantes. E os bandeirantes é que foram responsáveis por esta linha do Tratado de Tordesilhas não ser respeitada. Porque, vocês se lembram, era um tratado feito entre o rei da Espanha e o rei de Portugal. Essas terras aqui pertenciam ao rei de Portugal. Então, todas as terras que ficassem aqui nesta medida pertenciam ao rei de Portugal. E para cá, ao rei da Espanha. Mas os bandeirantes, eles não respeitaram este limite. Eles foram entrando, né, Brasil adentro, e aí o nosso território foi ficando cada vez maior. As terras que ficaram pertencendo ao rei de Portugal foram aumentando cada vez mais. E a responsabilidade é dos bandeirantes, tá bom? Então, eu vou para a segunda parte. Vou fazer uma pausa e faço a segunda parte do vídeo.